Olá galera, tudo bem? Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos basicamente tentar trazer alguns conceitos sobre formação de autopipe, como triar, como tentar manejar autopipe e principalmente como reconhecê-la. Vai ser um vídeo diferente, a gente vai utilizar esse artigo aqui do Michael Keller, que está na ATS ali, basicamente como é que eles ensinam ali o reconhecimento de autopipe, como é que eles ensinam ali beira-leito, autopipe e quais os exemplos que eles usam ali para conseguir consolidar o conhecimento. Então vamos um pouquinho mais à frente aqui. O artigo é um pouco longo, tá? Então eu não vou me deter em muitas coisas e só realmente que eu acho que é importante para a prática clínica. Vamos lá, a primeira coisa, ele coloca ali nesse artigo como se o fluxo aéreo fosse um componente de vazão. Isso é muito interessante porque, por vezes, a gente coloca ali nas macro variáveis da ventilação mecânica como pressão como se fosse força, volume como se fosse quantidade e fluxo como se fosse velocidade. Só que, por vezes, velocidade não cabe ao certo ali para esses conceitos. E eu acredito também que vazão seria o conceito muito mais aplicável para fluxo aéreo. Então, se nós comparássemos ali o termo correto para fluxo seria vazão e não velocidade. E não vamos entrar em muito detalhe, mas eu creio que você vai compreender. Basicamente, nós precisamos entender o seguinte: para ter formação de autopipe, há alguma perda de esvaziamento pulmonar. A quantidade de gás que entrou, basicamente, não consegue sair, ou a pressão que está sendo gerada no final, no início da expiração, ela não consegue ser igualada com a pressão do final da expiração. O que é isso, Marco? Existe uma pressão no início ali da expiração, que basicamente refere à pressão de recolhimento pulmonar. Está ligado com a pressão de via aérea e com a pressão pleural. Indivíduos ali em respiração espontânea. Em ventilação mecânica, isso tem muita relação também com a pressão alveolar, com a pressão oferecida também pelo ventilador, as condições ali da zona alveolar e também a necessidade de esforço, porque pode modificar a pressão pleural. Marden, a pressão de recolhimento pulmonar seria o que, basicamente? Basicamente, a força ali, a pressão alveolar, a pressão que envolve ali aquele alvéolo, que está no interior daquele alvéolo, mais ali a pressão pleural. Isso gera toda a motriz, a pressão motriz para expulsar o gás em direção à veia proximal. Porém, o paciente mecanicamente ventilado, a igualdade de pressão vai basicamente bater com a PIP, ou seja, o gás ele vai continuar saindo até o que? A pressão alveolar ela se iguale com a pressão expiratória positiva final, que é a PIP. Quando houver igualdade nessas pressões, o gás para de fluir. Isso é muito prático, eu gosto muito desse exemplo utilizado nesse artigo. Imagine dois balões, um cheio e o outro vazio, e entre eles um canudo mais ou menos. E esse canudo é basicamente o tubo que permite que o gás saia do tubo cheio para o vazio. Por que o gás sai do tubo cheio, do balão cheio, melhor dizendo, para o balão vazio? Porque há uma diferença de pressão. Então, a primeira coisa é que o fluxo aéreo ele consegue ser deslocado de uma área distal para uma área proximal é basicamente por diferença de pressão. Ou seja, como tem mais pressão no balão cheio e menos pressão no balão vazio, o gás consegue tramitar de um lado para o outro. Segunda coisa muito importante, interessante. O tubo ou o canudo ali, basicamente, ele refere à resistência de via aérea. Então, o que é importante nesse contexto, Marden? É importante o seguinte: se a resistência de via aérea ela é elevada, mesmo tendo uma diferença de pressão adequada entre o balão 1 e o balão 2, se a resistência é alta, basicamente, a gente vai ter uma dificuldade de exalação, de tramitação desse fluxo aéreo entre os dois balões. Então, aqui como mostra a fórmula, você já consegue entender. O F seria a vazão ou fluxo, basicamente. O dP seria a diferença de pressões entre o balão. E o R, basicamente, ali a resistência de via aérea. Então, o que você consegue compreender em todo o contexto da história aqui? Que, basicamente, o fluxo aéreo ele consegue ser deslocado de uma veia distal para uma veia proximal se houver diferença de pressões, ou seja, a pressão ali expiratória inicial ela é maior que a PIP. Porque se ela for, o gás consegue ser deslocado. Número 2, a resistência de via aérea ela não é um impeditivo para o deslocamento do fluxo aéreo. Então, aprendemos o primeiro conceito. Um pouquinho mais à frente, ele colocou 8 perguntas importantes. Eu acho que todas realmente são importantes, mas contudo a gente não vai conseguir responder todas elas, um vídeo ficaria muito longo.
Então a gente vai tentar explicar as principais delas. Primeira coisa, para o paciente relaxado, passivo, expirando, o que determina ali basicamente o volume expirado final, que basicamente permite que esse paciente ali consiga ali deslocar todo o gás. O paciente está passivo, o que facilita ali, o que realmente gera, quais são as variáveis ali que realmente permitem isso. O que acontece ali na opção número 2, quando ele coloca a pergunta 2, se o paciente respirar ou iniciar uma expiração antes que a expiração não seja completa, ou seja, o paciente ele inicia uma fase inspiratória onde a ex não estava completa. O que vai acontecer? Número 3, quais são as consequências da autopip, ou seja, quais são as consequências desse fluxo aéreo que não saiu totalmente. O que acontece é, se o fluxo aéreo não saiu totalmente, vai gerar um volume de gás. Esse volume de gás aprisionado, que não conseguiu sair, vai gerar uma pressão maior no final da expiração. Vai gerar uma PIP, ali se o paciente está mecanicamente ventilado, intrínseca no paciente. Essa PIP intrínseca, somada à PIP extrínseca, gera a PIP total. Essa PIP total, ela pode sobredistender o pulmão, ela pode gerar um baixo débito, ela com o aumento da pressão intratorácica, ela pode diminuir o retorno venoso no átrio direito, ela pode aumentar a pós-carga do ventrículo direito por sobredistensão pulmonar, ali, o formato da resistência vascular pulmonar em U, aumentando ali a pressão alveolar, piorando o fluxo capilar e aumentando ali também o percentual de espaço morto. Número 4, quais são os fatores que determinam quanto daquele volume inspirado vai sobrar no final da expiração, remanescente? Número 5, como estimar, como saber ali o valor de autopip? Número 6, ali, né, como saber a constante de tempo expiratória? Número 7, como é que são os sinais no ventilador mecânico que tem autopip? E o que eu devo fazer com isso? Vamos lá, a gente vai tentar responder as principais perguntas ali. A primeira pergunta é, basicamente, no paciente relaxado, o que determina ali, basicamente, a constante de tempo? Basicamente, tem uma figura aqui que eu acho bem legal. Eu vou ver se eu consigo abrir essa figura. Se ela é impossível. Não, vou um pouquinho mais à frente, ela está mais à frente dessa figura. Ela basicamente refere a complacência e a resistência. Vamos ver se tem um linkzinho aqui da figura para a gente discuti-la. Aqui. Vamos lá. Então, basicamente, o que determina a constante de tempo expiratória é a complacência e a resistência do sistema respiratório. Em que sentido, Marda? Quanto mais complacente o pulmão, basicamente, uma diferença pequena de pressão vai gerar muito volume. Porém, se eu tenho muito volume na fase inspiratória, esse volume precisa sair. Então, eu já consigo compreender que o volume inspiratório ele é um determinante diretamente proporcional ao volume remanescente final. Ou seja, há a possibilidade de formar autopip com excesso de volume inspiratório. Sim, é diretamente proporcional. Vou mostrar depois a regra. Número 2. Nós falamos que entre o balão A e o balão B existia um tubo. Ou seja, a resistência de via aérea era baseada pelo canudo. Ou seja, quanto maior a resistência de via aérea, maior o tempo necessário para exalar. Então, a complacência elevada, mais tempo para exalar, porque tem muito volume inicial. Número 2, a resistência elevada vai ter mais dificuldade para o ar sair. Precisa de uma constante de tempo mais elevado, um tempo mais elevado para esvaziar. Eu consigo compreender, então, duas coisas. Que tanto a complacência elevada como a resistência elevada aumenta o tempo necessário para o esvaziamento. Então, a constante de tempo nada mais é do que o produto da complacência pela resistência. E ele brinca o seguinte, eu não vou falar da curva exponencial, senão é um trabalho danado matemático. Mas ele fala que, basicamente, uma constante de tempo é o tempo necessário que o pulmão consegue esvaziar mais ou menos 67% do volume. Ou seja, sobra de forma remanescente por volta ali de 37%. De forma secundária, como acúmulo exponencial, sobre esse valor, de novo ali 63% do valor inicial, jogaram sobre a primeira constante de tempo, a segunda constante, basicamente, refere que sobra de forma remanescente no pulmão ainda 14% do volume inspirado. Se você usar um tempo que gera 3 constantes de tempo, ainda sobrará 5% do volume inicial. 4 constante 2% e 5 constante quase não há gás ali relacionado. Ou seja, todo o gás que ele inspirou foi exalado. E como é que eu calculo essa constante de tempo? Nós vamos falar já já. É o produto da complacência pela resistência. Mas eu vou um pouquinho mais anterior aqui, que nós vamos discutir aqui o que basicamente mantém o volume no final da expiração. Vamos lá, vamos para a regra aqui.
pouquinho mais anterior a isso aqui. Voltar. Vamos lá. Aqui, primeira coisa. Sobre o exemplo do balão. Perceba aqui o gráfico de pressão, o gráfico de fluxo e o gráfico de volume. No gráfico de pressão, que é o gráfico que nós vamos utilizar aqui, foi colocado 3 pontos, letra A, letra B e letra C. A letra A refere o seguinte, ao momento da via aérea, onde a pressão alveolar, como se pode menos colocar a pressão de platô aqui mais ou menos, como uma referência, seria em torno de 15. E a pressão final, ali, positiva final, é a PIP, 5. Então, como eu tenho 15 no começo da fase expiratória e 5 setada pelo ventilador, existe uma diferença de pressão. Então, o gás tem uma alta força de recolhimento. É por isso que, nesse momento da via aérea, forma o pico de fluxo expiratório, que é basicamente onde é a maior diferença de pressão entre a zona alveolar e a PIP setada do ventilador. Há uma diferença muito grande de pressão. Mas por que mais? O fluxo se torna então descendente, caindo. Porque a pressão alveolar ela vai diminuindo. Com a pressão alveolar vai diminuindo a diferença de pressão entre a pressão alveolar e a PIP. Então, como tem essa diferença, automaticamente a diferença de pressão diminui. E o fluxo também diminui. Porque nós observamos ali no começo dessa aula que a diferença de pressão é diretamente proporcional à vazão. E a resistência mais elevada diminui a vazão. E a resistência diminuída aumenta a vazão. E quando para a vazão? No ponto C, onde a pressão alveolar se equilibra com a PIP. Quando essas pressões se equilibram, automaticamente o paciente para de ter um deslocamento do fluxo aéreo, agora o fluxo expiratório. Vamos um pouquinho mais à frente aqui que nós vamos tentar compreender mais coisas. Vamos ver agora na fórmula. Aqui, ó. Essa fórmula aqui é importantíssima para você entender. Vamos lá. O VI seria o volume remanescente, ou seja, o volume que vai formar a auto-PIP. Ou seja, não saiu todo, é o VI. O V0 é basicamente o volume corrente inicial, o volume corrente inspiratório. E é diretamente proporcional ao VI. O que você pode entender? Volumes muito elevados, 10, 12 ml por quilo em ventilação mecânica, pode formar auto-PIP. Por quê? Eu preciso exalar o gás que entrou. Se eu boto mais, automaticamente, se não tiver um tempo necessário suficiente para exalar esse gás, ou uma alteração na constante de tempo, esse volume pode sobrar, gerando volume remanescente. Dividido pelo tempo de exalação, que é essa letra ET, que é o tempo expiratório. Se o tempo expiratório está curto, inversamente proporcional, basicamente eu vou sobrar mais VI, ou seja, vai ter mais volume remanescente. Se o tempo expiratório for longo, maior o tempo expiratório, menor a chance de formar o VI, que é o volume remanescente na fase expiratória. Então, eles são inversamente proporcionais. Dividindo mais uma vez, nós temos ali, então, a complacência e a resistência. Olha que interessante. Quanto menor, ali, ó, menor a complacência e menor a resistência, menor a chance do volume sobrar no final, volume remanescente. Quanto maior a resistência e maior a complacência, maior a chance do volume remanescente. Então você entendeu agora a direção da regra. Nós temos um vídeo explicando já, vai ser o vídeo anterior, explicando como a auto-PIP gera disparo ineficaz. Então, para o vídeo não ficar tão longo, nós vamos parar aí. Eu vou dar um adendo aqui, para a gente ir finalizando esse vídeo. Olha que interessante. Existe a possibilidade aí da PIP externa contrabalancear a PIP intrínseca? Existe. Chama-se teoria da cascata. Basicamente, a PIP, a auto-PIP, a PIP intrínseca, ela é basicamente um rio na margem superior, ou um rio elevado, como se fosse uma montanha. Chama de rio amontante, vou deixar uma imagem. Se a PIP externa do ventilador, ela consegue contrabalancear a PIP intrínseca, ela permite que esse rio continue jorrando para uma parte mais baixa. Mas como a PIP externa faz isso, Marcos? Simples. Lembra que a força de recolhimento, enquanto existe diferença de pressão entre, basicamente, a pressão alveolar e a PIP externa do ventilador, há fluxo aéreo. A PIP externa ela aumenta a força de recolhimento pulmonar, ela vai dar uma força maior de expulsão. Isso equilibra também uma coisa chamada ponto de igual pressão. Pacientes têm um ponto de igual pressão deslocado mais próximo à via distal.
Quando iguala com a pressão externa à pressão pleural, o brônquio colaba. Quando você bota mais força ou pressão externa, ou PIP externa, PIP extrínseca, você aumenta a pressão de recolhimento pulmonar. Automaticamente, essa pressão de igualdade, que vai igualar, ela vai acontecer mais proximal, próxima à traqueia, próxima a brônquio. Então, não colaba porque essa veia é mais rígida. Então, basicamente, a PIP externa, ela dá mais força de recolhimento para o pulmão, deslocando esse ponto de igual pressão para uma via aérea mais distal, mais proximal. Isso, então, eles chamam de efeito cascata, que eu vou colocar uma imagem. Se a PIP externa ela é ainda menor que a PIP intrínseca, o rio continua a fluir. Se a PIP externa ultrapassa ou iguala a auto-PIP, basicamente o rio não consegue mais fluir. É por isso que eles colocam, basicamente, e o paciente respirando espontaneamente, você deve colocar de 80% a 85% da PIP externa sobre a PIP intrínseca. Por quê? Para tentar contrabalancear esse efeito cascata. Cuidado, se a PIP externa aumenta a pressão de platô, acabou, está hiperinsuflando, ou seja, está ultrapassando esse limiar, não está jorrando o fluxo expiratório. Então você pode adicionar? Pode, desde que não aumente a pressão de platô e não piore o fluxo expiratório. Se você adicionou PIP, o paciente absorveu essa PIP, assim que ele é chamado, ele vai aumentar o pico de fluxo expiratório, vai melhorar a sua exalação e não vai ter prejuízo, vai ter melhora da pressão de platô, porque diminui a hiperinsuflação. Mas o vídeo vai ficar muito longo, mas eu vou falar mais aqui, basicamente, dos efeitos deletérios dessa auto-PIP e como reconhecê-la. Os efeitos deletérios são o seguinte: basicamente, a PIP intrínseca elevada aumenta a sobredistensão pulmonar. Aumentando a sobredistensão pulmonar, ela também, a pressão torácica, pode diminuir o retorno venoso no átrio direito, automaticamente menor pré-carga no ventrículo direito. Além disso, quanto maior a pressão intratorácica, pode gerar sobredistensão pulmonar, menor fluxo capilar pulmonar, gerando sobredistensão, a famosa lei da resistência vascular pulmonar. Isso gera espaço morto, hipercapnia. Automaticamente, os pacientes asmáticos, por exemplo, morrem dessa sobrecarga, basicamente, ali, hemodinâmica, causada pela sobredistensão pulmonar, causada pela PIP intrínseca. Espaço morto, nós sabemos ali que vai gerar também hipercapnia. Como é que eu reconheço a parte final, a auto-PIP, para finalizar essa aula? Você reconhece basicamente o seguinte: número 1, aqui no meio, o fluxo não toca no zero, ou seja, você tenta observar que o fluxo toca o baseline, mas ele não toca o baseline, ou seja, ele fica antes do baseline, ou seja, o disparo acontece abaixo da linha. Então o fluxo exalatório, o volume exalatório, não toca a linha. Número 2, você consegue ver esse sinal chamado sinal da raiz quadrada, que é basicamente o formato da curva. O fluxo ele é rápido, ele começa a se tornar muito lento, o esvaziamento é muito lento. É como se o compartimento expiratório fosse diferente do compartimento inspiratório. Segunda coisa, você calcula, dá uma pausa expiratória no ventilador, o gradiente de pressão não é a PIP, ele é alguma coisa acima da PIP. Isso é muito ruim, porque se o paciente é em modo pressão controlada, a driving pressure é basicamente platô menos PIP total. Mas se essa PIP total está mais elevada e você não reconhece, você diminui a driving pressure. Diminui a driving pressure, diminui o volume, pode gerar hipoventilação. Terceiro ponto importante de reconhecimento. Em pacientes que estão em respiração assistida ou espontânea, a presença de disparo ineficaz. Já falamos em outro vídeo anterior como isso acontece. Então, aprendemos a reconhecer e aprendemos as suas consequências. Então, nesse vídeo é o seguinte, Mardi, e como ajustar para finalizar? Primeira coisa, cuidado com o volume. A gente viu que o volume é diretamente proporcional a isso. Número 2, observe o tempo expiratório. Frequências elevadas não é legal. Observe se pode ser modificado a resistência elevada. A complacência basicamente não, né? Ou só se houver algum problema. Mas complacência geralmente não. E observe se pode modificar a resistência, caso de secreção, broncoespasmo e por aí vai. Então a lei é o seguinte da vazão: cuidado com o volume expiratório. Cuidado, que é inversamente proporcional, com o tempo expiratório. E número 3, observe o que pode ser modificado na constante de tempo. Lembrando que uma constante, basicamente ali, exala 67% do volume. E assim vai aumentando. O ideal é pelo menos 3 constantes. Um exemplo clássico de cálculo, vou imaginar que eu tenho um paciente ali com uma complacência de 100 ml por centímetro de água e uma resistência de 10 centímetros de água. Para unificar a unidade, eu vou botar em litro a complacência, vai ficar em torno de 0,1 litro ali
por centímetro de água e a resistência 10. Você multiplica então a constante de tempo, 0,1, que é a complacência, pelos 10. Vai dar em torno de 1. 1 segundo. 1 segundo é uma constante. Uma constante vai exalar por volta de 67%, gerando um remanescente ali de 37%, 63%, melhor dizendo, desculpa. Vai gerar um remanescente de 37% de gás. Para exalar um pouco mais, sobrando ainda 14% de remanescente de gás, duas constantes. 5%, três constantes. Isso vai dar, então, 1 segundo, uma constante, 2 segundos, duas constantes, 3 segundos, três constantes. Então, esse paciente, possivelmente com uma complacência de 100 e uma resistência de 10, precisa, no mínimo, de 3 segundos de tempo expiratório. Beleza? Creio que foi um pouco claro. Se ficou alguma dúvida aí, gente, deixe nos comentários. Esse é o nosso vídeo de hoje. Um abraço. Tchau, tchau.